Derramai vossa chuva de rosas, Terezinha da pátria e do amor, sobre a igreja, sobre as almas ansiosas, que a voz clamam com todo fervor. Há 90 anos atrás, uma imagem atravessou rios, distâncias e gerações. Era 1935. E pelas águas do rio Mearim, Santa Teresinha do Menino Jesus chegava à terra que mais tarde seria chamada de Esperantinópolis. Chamavam-na de Santa Teresinha da Boa Esperança, um nome simples, mas cheio de sentido, porque trazia consigo uma mensagem de fé e de renovação. Sua presença se transformou em um elo entre passado e presente, entre a fé e a cultura, entre o humano e o divino. Não foi apenas uma imagem que chegou, foi uma promessa que floresceu, e ao longo de 9 décadas esse símbolo se tornou parte da alma do nosso povo, sinal de esperança que nunca se apaga, mesmo nas horas mais difíceis. Hoje, ao olhar para essa história, recordamos não apenas a chegada da santa, mas também o nascimento de uma devoção que moldou a nossa identidade e uniu corações ao redor de um mesmo altar. A fé na cidade de Esperantinópolis ela tem raízes profundas. No início do século XX, quando o sertão ainda era silêncio e caminhada, os frades menores capuchinhos cruzaram essas terras vindos da Itália, guiados pelo ideal de São Francisco de Assis, vivendo com simplicidade, servindo com amor e levando a palavra de Deus por onde a terra era árida. Foi Frei Josué de Monza que, ao visitar a pequena comunidade conhecida como o Centro do Boi, sugeriu o novo nome, Boa Esperança do Mearim. E assim a fé ganhou endereço, ali começou a nascer a história de um povo que aprenderia a rezar e a esperar com o coração. Anos depois, Frei Adriano de Zânica, outro missionário capuchinho, trouxe da França a imagem de Santa Teresinha. Inspirada por sua espiritualidade, pequena via do amor, ele desejava que aquela santa se tornasse um farol no coração do Maranhão. E foi o que aconteceu. O que era apenas uma missão tornou-se devoção e o que era passagem tornou-se morada. Pelas águas do Mearim, a imagem veio, carregada de devoção, cercada de orações. Ela chegou como quem traz no colo o próprio Evangelho em forma de ternura. Não era apenas gesso e tinta, era símbolo de presença, de amor e de confiança. Os franciscanos entenderam o gesto com profundidade. Levar uma imagem era levar a mensagem que Deus se faz próximo, acessível e humano. E o povo, com a sua fé simples e profunda, acolheu aquela santa com lágrimas, promessas e flores. A partir daquele dia, a história de Esperantinópolis nunca mais seria a mesma. O que antes era apenas território tornou-se um solo sagrado. O que antes era silêncio tornou-se cântico. O que antes era esperança agora tornou-se certeza. No coração do povoado ergueu-se a primeira capela dedicada a Santa Teresinha, feita com as mãos do povo, em taipa e coberta com palhas de babaçu.
Ela era simples como o evangelho e bela como a fé. As portas azuis, o altar enfeitado com rosas e o brilho das velas davam ao lugar um lugar de reza e comunhão. Ali, cada missa, cada reza, cada celebração, cada lágrima era semente. E quando o sino, trazido por Antônio Corrêa e erguido pelos irmãos Severino e Miguel Corrêa, soou pela primeira vez, o som ecoou como anúncio divino. A Boa Esperança, enfim, tinha voz. O sino não marcava apenas o tempo das orações, marcava também o tempo do amor, da união, da resistência de um povo que fazia da fé a sua força e da igreja seu lar. Foi esse mesmo sino que, anos depois, anunciou com alegria a elevação da vila à condição de cidade. Assim, Esperantinópolis nasceu sob o som da fé. Em 1955, a comunidade recebeu um novo tempo de graça com a criação da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, sob os cuidados de Frei Cosme de Borno. Foi ele quem conduziu a transição do antigo ao novo, entre a Capela de Taipa e a Igreja de Alvenaria. A antiga imagem de Santa Teresinha foi levada em procissão até o Templo Novo. Foi um gesto simbólico, um ato de fé e continuidade. Porque a fé, mesmo quando muda de endereço, permanece viva no coração do povo. Em 1972, a imagem de Santa Teresinha partiu em missão. Foi levado ao povoado de Monte Castelo, do município de São Raimundo do Doca Bezerra, onde permaneceu por mais de 40 anos, tornando-se padroeira também e protetora daquele povo simples e acolhedor. Foi o tempo em que Santa Teresinha percorreu novos caminhos, abençoou novas famílias e se fez presença entre os que mais precisavam. Mas em 2013, o destino a trouxe de volta a Esperantinópolis, restaurada, acolhida, emocionando os corações que por tanto tempo esperaram por seu retorno. Não era apenas o retorno de uma imagem, era o reencontro com a própria alma de uma cidade que nunca deixou de amar a sua padroeira. Da devoção nasceu também um bairro, o bairro Santa Teresinha. Ali a fé se construiu dentro das casas, nas rezas noturnas, nos terços rezados em família. E em 1994, com a ajuda e o entusiasmo do povo, aconteceu o primeiro festejo em honra à santa. Foi um milagre de então. O povo fez da fé o alicerce de uma nova comunidade. A imagem que abençoou o novo templo foi doada por Isabel Carvalho Arraes e seus filhos, e o pedreiro Pedro Reis ergueu as paredes com devoção e suor. Anos mais tarde, Padre Carlinhos daria nova forma e beleza à capela, que se tornou referência de fé, cultura e esperança. Ali a fé floresceu como um jardim de rosas, e cada ano o festejo reacende a chama que não se apaga.
Em 2015, um pedaço da história de Lisieux chegou até nós. Uma relíquia verdadeira de Santa Teresinha. O fragmento do tecido que tocou seu corpo foi trazida para Esperantinópolis. Desde então, ela repousa entre nós como um elo espiritual entre a França e o Maranhão. Neste mesmo ano, o sino voltou a tocar, o Cristo Negro de Mestre Dezinho foi entronizado na capela, símbolo da fé que luta, que resiste e que carrega as marcas do testemunho do povo. É a fé encarnada na vida e que floresce mesmo em todos os espinhos e percalços. Em toda história de fé, há sempre alguém que preserva. Em Esperantinópolis, esse alguém foi Raimundo Carneiro Corrêa, o nosso inesquecível seu Raimundinho. Homem de fé, de memória e de palavra, ele dedicou a vida a contar a história de Santa Teresinha e a do povo que a ama. Guardou lembranças, escreveu livros, registrou depoimentos e manteve viva a chama da devoção. Como ele aprendemos a preservar a memória e também que é um ato de amor e de fé. Hoje, quando olhamos para trás, reconhecemos em Raimundinho o guardião da esperança, aquele que fez da palavra um altar e da história uma oração. Seu legado é semente que continua a germinar em cada devoto, em cada livro, em cada flor depositada aos pés de Santa Teresinha, nossa padroeira. "90 anos depois, Santa Teresinha continua conosco. Ela caminha pelas ruas, sorri nos altares, abençoa as famílias e escuta o clamor dos corações simples. Entre rosas e memórias, sua presença segue viva, perfumando o tempo e renovando a esperança. E assim, Esperantinópolis segue seu caminho, cidade de fé, terra da boa esperança, abençoada por Santa Teresinha. E continue a chover sobre nós a chuva de rosas prometida por ela, sinais de bênçãos, de graças e de infinitos gestos de amor. Santa Teresinha da Boa Esperança, rogai por nós."